Boa noite, pessoal. Obrigado a todos que entraram já conosco aqui. Meu nome é Fernando Verpega, sou intensivista aqui do Hospital Vila Nova. É um prazer me estar junto com o Thiago Romano, coordenador da UTI do Vila Nova. E hoje a gente tem a honra de ter o Dr. Marcelo Parque, que é um médico assistente da UTI clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é mentor de vários nós aqui, inclusive meu e do Thiago. Então, para a gente é um prazer imenso ter o Marcelo conosco. A ideia é, hoje, a gente convidou o Dr. Marcelo, que muito gentilmente aceitou. A ideia é conversar um pouquinho sobre controle térmico no paciente crítico, né? Com exceção aí de controle pós-PCR, que seria algo que é por si só uma aula separada. Mas a ideia é discutir um pouco do que fazer quando o doente fica hipertérmico e tem febre, etc. Isso geralmente gera muita ansiedade, aí não só no paciente, como na família, na equipe, etc. E o Marcelo vai nos ilustrar um pouco hoje aqui sobre o assunto. Marcelo, obrigado assim mesmo por estar aqui conosco hoje. Para a gente é um prazer. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Thiago, também por estar aqui conosco. Thiago, vocês querem falar alguma coisa? Senão o Marcelo já começa aqui. A gente faz aquele esquema habitual, né, de apresentação do Marcelo, e depois a gente faz perguntas e respostas. A ideia é que a gente encerre umas 8h30 o total. Obrigado, pessoal. Perfeito, perfeito. Eu queria só agradecer a figura do Marcelo, né, que acho que dispensa apresentação aí, e corroborar o que o Zampieri trouxe, que a ideia dessa reunião, ela nasceu numa discussão ali entre os diaristas, que realmente, às vezes, a percepção que a gente corre atrás de um dado fisiológico e tem dúvida, muitas vezes, do preço que a gente paga para controlar a temperatura em pacientes que, muitas vezes, não teriam essa necessidade. Então, acho que a ideia é o Marcelo trazer para a gente aí o que há de evidência, o que ele faz na prática clínica dele, para que a gente consiga agregar um valor a mais no cuidado dos nossos doentes aí. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Manda ver, Tá, Marcelo. joia. Obrigado. Tá bom, então, gente, boa noite para todo mundo. Pô, eu agradeço o Fernando e o Thiago pelo convite. É sempre um grande prazer poder discutir temas aí, trocar ideias, experiências sobre os pacientes críticos. Eu acho que o Thiago e o Fernando já disseram bem. Na verdade, assim, o que eu trouxe aqui é para justificar a prática do dia a dia, pelo menos a minha, tá bom? Bom, então a ideia é a gente conversar um pouco sobre a modulação térmica do paciente crítico, né? Como o Fernando já colocou, parada não vai ser abordada, que esse é um tema, apesar de a conclusão não sair muito do que a gente vai conversar, a carga de conteúdo é uma exposição parada. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, tá? E esses são os tópicos que eu queria discorrer. Conversar um pouquinho sobre as variações térmicas. Quando a gente fala de variações térmicas, hoje a conversa principal vai ser sobre hipotermia e o controle num foco fixo. E vamos dar uma passada rápida em hipertermia terapêutica também. Então, vamos falar um pouco sobre as definições, as situações clínicas e evidências, que basicamente a gente vai conversar sobre essas que estão aqui colocadas. Falar um pouco sobre os métodos de controle. Afinal, a gente tem métodos físicos e químicos para fazer isso. Um pouco sobre os eventos adversos e concluir sobre tudo está dentro do possível, é claro, essas conclusões. Bom, definindo. Como hipotermia, hoje, a gente tem uma definição pelo CDC de uma temperatura abaixo de 35 graus. Falando de terapia, quer dizer, de a gente esfriar o doente de uma forma terapêutica, ela pode ser classificada desse jeito que eu coloquei aqui para vocês. Como leve, entre 32 e 35, como moderado, entre 28 e 32, e grave, abaixo de 28. Mas vejam que essas definições, essa classificação, ela é diferente de hipotermia acidental. Hipotermia acidental segue a Convenção Suíça, que é a que eu estou mostrando aqui para vocês, que ela se divide em 4 classificações, em 4 níveis, na verdade, e onde o principal ponto para classificação são os sintomas, que vai desde o doente consciente com um tremor leve até o doente parado, sem sinais vitais, ou se acredita que não tem sinais vitais. E essa temperatura que tem aqui na coluna direita, na verdade, é a temperatura típica de se encontrar os pacientes, mas não é obrigatório de encontrar nessa temperatura, tá bom? Bom, quando a gente fala de hipotermia terapêutica, essa história eu acho que boa parte de vocês já conhecem, mas sempre vale contar
Essa é uma médica, o nome dela é Anna Fagerholm. Eu trouxe porque ela foi descrita na literatura a pessoa até agora sobrevivente com a menor temperatura. Isso ocorreu, ela é sueca, com um tour dela para a Noruega, esquiando. Ela sofreu um acidente, ficou imersa. Quando foi tirada rapidamente dessa imersão na água, ela já estava parada e ela foi, então, por transporte aéreo, levada, sendo reanimada para o hospital. O socorrista teve que fazer uma escolha difícil, né? Entre levar para um hospital que ficava a menos de 5 minutos de distância, desculpe, ou levá-la para o hospital da Universidade da Noruega do norte da Noruega, na cidade de Tromsø, que é o extremo norte da Noruega. Só que era um voo de 40 minutos. E ele optou por levar para Tromsø, porque lá poderia ser colocada em circulação extracorpórea. Bom, o fato é que ela chegou no hospital com 13,7 graus. Até pouco tempo atrás, foi a maior reanimação cardiovascular em termos de tempo já descrita, ressuscitação cardiovascular. Foram 8 horas de circulação extracorpórea até que o coração voltasse a bater. Ela aquecida, foi em transição prolongada e hoje ela tem a vida normal. Esse 13,7, até pouco tempo atrás, era a menor temperatura realmente descrita na literatura. Hoje, a gente já tem até de 8,9 graus descrito pelo próprio pessoal da Universidade de Tromsø, né? Bom, mas falando de hipotermia terapêutica não acidental, que eu acho que é o grande foco de hoje. Falando sobre o trauma crânioencefálico. No TCE, teve um grande estudo, um grande estudioso na relação à hipotermia terapêutica, que foi o Dr. Guy Clifton. O Dr. Guy Clifton trouxe a ideia já experimental para a gente em 2 grupos de experimento. Esse que eu estou mostrando para vocês, onde ele pegava um grupo de camundongos, esfriava até as temperaturas aqui descritas, 30, 33 e 36, fazia uma injúria encefálica com modo de trauma de crânio por pressão hidrostática, tá? E verificava a sobrevida desses animais aqui depois de algum tempo discorrido. A gente pode ver que dos animais mais frios, quer dizer, eles foram resfriados, sofreram injúria neurológica após resfriamento, esse grupo mais frio, com 30 graus de temperatura, que teve a maior sobrevivência. Mas esse grupo talvez ele seja um pouco inviável para a gente pensar na prática clínica. Esse segundo grupo de experimentos do próprio Dr. Guy Clifton é tanto quanto mais interessante. O que ele fez aqui? A mesma injúria, com pressão hidrostática, aí um grupo começava a ser aquecido para 40 graus, 38 graus e decaindo até 30 graus. São 5 grupos diferentes. E o que ele mensurou? Primeiro, ele colocava esses animais num balanço e observava o quanto que eles se equilibravam nesse balanço. E aqui está a graduação. Quanto maior a graduação, pior o neurológico do animal. Então, a gente pode ver que, de uma forma geral, os animais que ficaram mais frios que esse grupinho aqui de baixo, eles pontuaram menos no score. Realmente, um dia depois da injúria, eles tinham um equilíbrio mais firme, mais consistente no balanço. E mais ainda, quando esses animais eram colocados nesse balanço, eles tinham um tempo até começar a se equilibrar, que foi chamada latência. E aqui, os animais que mais frios realmente tiveram menor tempo de latência, quer dizer, eles tinham um tempo de reação às variações de posição do balanço menor, eles começavam a se equilibrar mais rápido. E com isso, o próprio Dr. Guy Clifton trouxe essa ideia de hipotermia para a clínica. Ele trouxe o primeiro estudo de grande monta, multicêntrico, estadunidense, para mostrar para a gente esses resultados aqui. Vejam que a mortalidade dos pacientes com trauma de crânio foi igual nos 2 grupos. São 368 pacientes estudados. Tá? E quando se fala de recuperação neurológica, isso foi igual nos 2 grupos também. Mas, nos pacientes um pouco mais velhos, aqui acima de 45 anos, a recuperação neurológica foi maior no grupo que cursou com temperatura, com normotermia sem hipotermia. Bom, depois do Dr. Clifton, vários outros estudos randomizados vieram, principalmente estudos asiáticos. Aqui eu estou colocando uma meta-análise com 12 estudos para vocês, e vejam, numa medida geral, havia, sim, um risco relativo favorecendo a hipotermia. Na análise de subgrupos, algumas coisas ficaram um pouco confusas.
Mas o que pareceu ser mais consistente é que quanto maior o grau de hipotermia, maior o efeito protetor. Vejam que coisa interessante nessa meta-análise, que os doentes que ficaram menos tempo, os estudos que mantiveram os doentes menos tempo hipotérmicos e mais tempo hipotérmicos, tiveram maior vantagem, no tempo intermediário não. E os estudos de moderada qualidade foram melhores. E outra coisa interessante, o reaquecimento mais rápido foi também associado a um melhor prognóstico. Mas eu acho que o grande dado que ficou, a grande dica que ficou aqui foi o tempo realmente a profundidade da hipotermia. Quanto mais hipotérmico, aparentemente nessa época poderia ser uma grande vantagem. Bom, aí começaram os estudos aí de novo também depois, deixando os doentes um pouco mais hipertérmicos, mais tempo hipotérmicos, comparando com normotermia. Isso aqui é um dos estudos que vieram depois desse, mostrando para a gente assim, que a variação era muito pouco, até com uma tendência de maior mortalidade no grupo mais frio, que cursou com hipotermia, dos pacientes traumatizados, né? E aí, dois estudos vieram, acho que para concluir esse assunto. Um deles é o Euroterm 32-35. 32-35 comparou essas duas temperaturas, um grupo com 32 e outro com 35 temperatura. E dos achados funcionais, esses são os mais interessantes. Vejam que o grupo hipotérmico, quando cai até 34 graus de temperatura, em 34 e 35, a pressão intracraniana deles cai, até um pouco mais acentuada que no grupo controle, que já era esperado, mas há um platô quando a temperatura chega em 35 graus, quando a gente faz um sincronismo nesses dois gráficos que eu estou mostrando para vocês. Isso que já era algo já explorado na literatura. Temperaturas abaixo de 35 graus, em geral, não tem uma grande vantagem em reduzir a pressão intracraniana dos pacientes politraumatizados. E o Euroterm trouxe alguns achados. Primeiro, ele foi parado precocemente por ameaça, por um risco de aumentar a mortalidade e um desfecho pior do ponto de vista neurológico em 6 meses. Lembrando que a hipotermia era bem precoce dos pacientes. Tá? Bastava ter uma hipertensão intracraniana persistente acima de 25 milímetros de mercúrio, já era motivo para eles serem randomizados, estarem entubados, claro. Aí veio o Polar, que é um estudo randomizado, muito cêntrico dos australianos, que de diferencial, ele trazia o início da indução de hipotermia já na cena. Então, na cena, era feito 2 litros de soro a 4 graus de temperatura, de modo que os pacientes deveriam chegar já na unidade de emergência, a ser atendidos com 35 graus, e se ali ele não tivesse nenhum sangramento, nada que trouxesse risco para deixá-lo mais frio, eles eram esfriados até 33 graus. O que a gente pode ver aqui que o achado, assim, mesmo dicotômico ou do ponto de vista ordinal, os dois gráficos são muito parecidos. A conclusão é que a hipotermia realmente não trazia nenhuma vantagem a mais para os pacientes. Tá? É uma meta-análise moderna, agora do professor Giovanni Landoni, extraindo só os estudos de pacientes com injúrias neurológicas de boa qualidade. E o que a gente pode ver aqui que chama atenção, que em termos de mortalidade, o controle foi favorecido. Em termos de recuperação neurológica, os dois grupos foram iguais. Então, hoje, realmente, assim, não tem muito motivo para a gente correr atrás de hipotermia nos pacientes com injúria neurológica, trauma de crânio, principalmente, dizer. Do ponto de vista dos pacientes isquêmicos, isso aqui é um estudo muito centro europeu, a amostra não é muito grande, mas assim, boa parte dos doentes estavam extubados, eles eram esfriados para 35 graus sem ventilação mecânica, está comparando com a normotermia, e um pouco menos de 100 pacientes, a gente olhando para o gráfico do ponto de vista ordinal, a gente se perde um pouco. Mas se a gente for pensar dicotômico, falando aqui de um ranking em torno de 4, parecem iguais. A conclusão dos autores é que a amostra era pequena, mas que é difícil dizer alguma coisa sobre vantagens e desvantagens. Lembrando que, assim, a amostra é pequena. Do ponto de vista ordinal, cada uma das categorias do ranking aqui tem um número de amostra menor ainda, o que faz com que 1 ou 2 pacientes tenham uma diferença muito grande do ponto de vista visual. Tá? Bom, aí veio também um estudo europeu, predominantemente holandês, que foi o PAIS 1. O PAIS 1, na verdade, ele randomizou
o uso do paracetamol, mesmo já em doentes não hipertérmicos, de forma precoce, e aqui em mais ou menos 500 pacientes. Tá? O achado do PAIS, o achado do PAIS, a gente pode ver que mesmo do ponto de vista ordinal, é muito parecido nos dois grupos, que usou paracetamol e placebo. E na análise de subgrupos, a coisa que mais chamou atenção, as duas coisas, né? Mas a que mais chamou atenção, os doentes que eram discretamente hipertérmicos já na chegada, acima de 37 graus, aparentemente isso favorecia o uso do paracetamol. E os pacientes que não haviam sido trombolizados, sublingualizados na entrada. Isso motivou o desenho do PAIS-2, que é isso que eu estou mostrando para vocês. Ainda com a amostra menor, o PAIS do ponto de vista ordinal, PAIS-2, agora randomizou só pacientes com temperatura na chegada acima de 36,5, baseado no PAIS-1, e também, aparentemente, mesmo do ponto de vista ordinal, sem grandes vantagens de sequelas neurológicas em 3 meses. Tanto de os mais grotescos como mortalidade, também não houve diferença aqui dos dois grupos. Bom, isso é o que a gente tem para os doentes isquêmicos. Quando a gente entra no campo das hemorragias, esse estudo que eu estou mostrando para vocês é o IHEST. O IHEST, ele, na verdade, randomizou hipotermia no pós-operatório e na cirurgia dos doentes que chegavam com hemorragia subaracnoide aneurismática. Lembrando que a história da cirurgia dos aneurismas, ela nasceu com hipotermia concomitante, para evitar grandes sangramentos e para proteger o cérebro se houvesse algum grande sangramento, até parada circulatória total, levando em conta muito similar ao que se faz nas cirurgias de raiz de aorta, que tem contato com o externo, por exemplo. Tá? O arresto não mostrou nenhuma vantagem de fazer hipotermia no perioperatório dos pacientes que iriam clipar o aneurisma de forma cirúrgica dos doentes que sangraram por aneurisma, por hemorragia subaracnoide aneurismática. Tá bom? Bom, falando então dos pacientes em estado de mal epilético. Tá? Esse aqui é o estudo multicêntrico francês, mostrando para a gente aqui a temperatura que os doentes que chegaram com estado de mal, tá? Um grupo foi mantido em normotermia, outro resfriado até 33 graus. Esse estudo chama Hibernatus, né, o epônimo dele, vamos dizer assim. E nenhum grupo teve nenhuma vantagem aqui, nenhum subgrupo na análise de subgrupos. O único achado diferente foi na progressão do ponto de vista de monitorização contínua no EEG para estado de mal. Quer dizer, pacientes que tinham alguns surtos que progrediram para um estado que podia dizer que pela frequência de crises eletrográficas, você podia dizer que eles estavam em estado de mal. Então, o número de pacientes que progrediram do ponto de vista elétrico foi menor no grupo que fez hipotermia. Mas o estado desses pacientes 3 meses depois foi igual, a mortalidade foi igual. Então foi um achado, a diferença de um achado elétrico. Conclusão dos autores que não vale a pena fazer hipotermia para o estado de mal. Não é meningite bacteriana, isso também já foi estudado, isso também é um estudo multicêntrico europeu, uma amostra relativamente pequena, mostrando que eles chegaram até 33 graus, mantendo por 48 horas os pacientes com meningite grave, todos precisando de ventilação mecânica aqui, mas o sinal aqui foi inverso. A probabilidade de sobrevida, aqui em 90 dias, foi menor no grupo que ficou hipotérmico. Então, mostrando que, apesar de uma amostra não muito grande, talvez não tenha que tomar um pouco de cuidado em esfriar esses pacientes, induzir hipotermia nesses pacientes. Agora, um grupo especial de pacientes, grupos de pacientes com insuficiência hepática aguda, que tem já uma propensão de evoluir com hipertensões intracranianas já mais acentuadas, mais malignas. Esse é o estudo da professora Julia Vendon, em associação com os dinamarqueses, o mesmo grupo que validou a plasmaferese para esse grupo de pacientes, mostrando que aqui, esfriar os pacientes até 72 horas, entre 33 graus na média de temperatura, não houve uma queda importante de uma forma globalmente vendo, numericamente vendo, da pressão intracraniana, e a chance desses doentes estarem livres de hipertensão intracraniana parece ser até menor no grupo que cursou com 34, 33 graus de temperatura.
mostrando que talvez não seja uma medida terapêutica a ser aplicada para qualquer paciente, pelo menos. Com medida de resgate, acho que ainda continua valendo a ideia. Agora, falando já um pouco do manutenção de temperatura sem induzir a hipotermia, quer dizer, controle de temperatura. Aqui usando o dispositivo que é o CoolGuard, usando o dispositivo, a mortalidade houve um sinal para aumento e de boa recuperação um sinal para redução. Então, não parece ser alguma coisa, pelo menos num estudo bastante pequeno, que a gente possa fazer sem desencargo de consciência. Agora está correndo o Intrepid, que é esse estudo que eu estou mostrando para vocês, é um estudo também no Centro Europeu, que vem em 4 etapas de controle de temperatura, mas a ideia é manter a normotermia dos pacientes. Tá? Nessas 4 etapas, vejam que as 2 primeiras são, basicamente, a primeira é o uso de drogas, a segunda exposição a locais específicos do corpo, a compressas frias, a esponjas úmidas e ventiladores, algo que só foi estudado agora em pessoas saudáveis, né? E apesar de a gente, pelo menos aqui no Hospital das Clínicas, usar bastante. Bom, mas esse estudo está em andamento. Agora, vamos mudar um pouquinho de sair do campo neurológico e falar um pouco sobre hemodinâmica. Esse aqui é o estudo CoolShock 1 e CoolShock 2. São 14 pacientes. E o que o CoolShock, que é um estudo funcional, trouxe para a gente? Que, quando a gente esfria os pacientes até 33 graus com choque cardiogênico, eles têm uma elevação da pressão arterial, tá? Aqui está 33 graus a temperatura deles. A frequência cardíaca deles cai, o índice cardíaco deles sobe, o volume sistólico deles sobe e o cardíaco power deles sobe. Parece ser uma coisa bem atrativa para o choque cardiogênico. Aí veio o SHOCK, estudo multicêntrico alemão, com uma amostra muito pequena ainda, mas ele mostrou algumas coisas que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Tá? Criança de lactato. Veja que no grupo controle ele foi mais acentuado do que no grupo que foi submetido à hipotermia terapêutica. Tá? Em termos de sobrevida, a mortalidade foi aqui em torno de 50%, 60%, que é a mortalidade de choque cardiogênico atual, pelo menos pós-infarto agudo do miocárdio, mas com uma amostra relativamente pequena. Ainda nesse campo, esse aqui é o hypoECMO, é o estudo multicêntrico francês, que foi o seguinte: pacientes com choque, com necessidade, pelos critérios ELSO, de circulação extracorpórea como suporte biventricular. Um grupo deles foram randomizados para 33 graus ou normotermia. Vejam que aqui, apesar de não ter nenhuma, para o desenho do estudo, não ter nenhuma diferença do ponto de vista estatístico, a curva abre e a conclusão final dos autores realmente, a nossa amostra não permite a gente tirar uma conclusão fixa. Tá? Então, fica a mensagem aqui de que pode ser que em pacientes que tenham realmente garantida hemodinâmica do ponto de vista de suporte ventricular, a hipotermia moderada pode ser que traga alguma vantagem. Isso é algo que precisa ser melhor estudado. E no choque séptico? No choque séptico é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente tem 3 grandes estudos. Esse aqui é um estudo no centro francês, do professor Laurent Brochard, e que usou um dispositivo de resfriamento físico externo. Olha só que interessante. O grupo que foi randomizado para manter uma temperatura entre 36,5 e 37 graus de temperatura, teve como desfecho mais importante. Esse gráfico que eu mostro aqui para vocês, à direita, vejam que no eixo Y que a gente tem é a porcentagem de pacientes que tiveram a oportunidade de reduzir o vasopressor em 50%. E aqui o tempo que isso foi mensurado. Então, com 2 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas. Veja que esse grupo, a bola fechada, que é o grupo que foi resfriado, em 12 horas, quase 60%, 55% deles tiveram os vasopressores reduzidos para metade da dose, enquanto o outro grupo, só 20%. Então, aparentemente, resfriar um paciente febril durante choque séptico é associado à redução de vasopressor. Em termos de sobrevida, medida até o 14º dia, houve uma abertura da curva de probabilidade de sobrevida, mas com o passar do tempo, isso volta a fechar. Aí vieram os australianos, uns pacientes com suspeita de infecção. Aqui nem todos evoluíram com choque. Alguns estavam céticos, todos foram para UTI.
Na mensuração de 90 dias, veja que interessante. Primeiro, mortalidade australiana, relativamente bastante baixa, né? E uma sobrevida bastante alta. E a curva abre realmente aqui no começo da internação, a favor de abaixar a temperatura, aqui usando acetaminofén, quer dizer, uma redução de temperatura química, não com dispositivo externo, que parece que é algo diferente do ponto de vista funcional, pelo menos. E, chegando aos 30 dias, já está todo mundo igual. Esse é o HIT study. E aí vem o CAS. O CAS é um estudo também multicêntrico europeu, e o que ele trouxe para a gente é o seguinte: pacientes com choque séptico e disfunção respiratória, que são resfriados a 33%, a 33 graus, perdão, a pelo menos 24 horas. Nesse grupo de pacientes, vejam que assim, apesar da prova frequentista aqui não mostrar a diferença de sobrevida, a curva abre, tá? Mas a favor do grupo que não foi resfriado. Algo interessante para a gente ter em mente, então. Bom, falei que ia dar uma pincelada em hipertermia. E é isso que esse estudo do professor Richard Hotchkiss traz para a gente. Pacientes com sepsia, tá, que são aquecidos até 38 graus, que chegam normotérmicos aquecidos até 38 graus. Esse grupo de pacientes é uma amostra ainda bastante pequena, tá? Aparentemente, eles têm uma probabilidade de sobrevida maior do que o grupo que evolui normotérmico. Então, acho que fica aqui um estudo que para trazer a ideia de que hipertermia terapêutica é uma coisa que talvez precise ser melhor estudada, tá? Falando, então, sobre os métodos de resfriamento e controle da temperatura. Esse é um estudo bastante interessante, é um estudo pequeno, foram 10 pacientes em cada grupo. Eu, pessoalmente, conheci esse estudo através do Fernando. E coisa interessante, ele comparou propacetamol, que é uma prodroga do paracetamol, betamizol, popular dipirona, que a gente usa no dia a dia, e resfriamento externo. Veja que assim, os dois grupos aqui, betamizol e resfriamento externo, começaram um pouco mais quentes. Só que a queda, quando a gente vai ver a interação com o tempo, a queda de temperatura parece ser igual nos três grupos. Já em termos hemodinâmicos, quem foi resfriado com dispositivo externo manteve a pressão um pouco mais alta. O propacetamol não teve nenhuma variação de pressão, e o metamizol teve sim uma queda de pressão até a segunda hora de observação. Vejam que foram 4 horas de observação dos pacientes. Outro achado interessante desse estudo foi o efeito metabólico. Quem foi resfriado com a técnica de resfriamento físico externo teve um aumento da taxa metabólica em torno de 5% medido pela calorimetria indireta. Já quem resfriou com as drogas, para cada grau de temperatura... desculpe, eu falei uma frase incompleta. Para cada grau de queda da temperatura, quando se usa o método externo, houve 5% do aumento médio do gasto energético de repouso desses pacientes. Já quem foi resfriado com as drogas, para cada queda de 1 grau de temperatura, eles tiveram uma queda média de 7% da taxa metabólica, que é o fator de Van Toff já previamente descrito. Então, o recado que ficou é que pode ser que a indução física de normotermia ou hipotermia pode ser aumentar o consumo energético, principalmente, talvez, por causa dos tremores e microtremores que aparecem, tá? Bom, ainda falando de sepsis e choque séptico, isso aqui é um estudo clássico dos estadunidenses, do professor Gordon Bernard, né? E randomizou ibuprofeno para os doentes sépticos. Então, veja, o que aconteceu com os doentes que receberam ibuprofeno? Eles tiveram uma queda bem mais importante da temperatura. Veja que essa escala não é original, é uma escala de 0 a 38. Mas, assim, na escala amplificada, a queda parece ser importante. Essa medida de desvio de erro, de variância que aparece aqui é o erro padrão, tá bom? Por isso que ela é extremamente pequena, assim. E junto com a queda de temperatura, houve uma queda de frequência cardíaca e da ventilação minuto, alveolar minuto. Desculpa, da ventilação volume corrente minuto, melhor dizer só dessa forma. Sem nenhuma alteração da mortalidade, nem nos subgrupos já preditos para serem analisados. Bom, em relação às drogas ainda, esse aqui é um estudo que é brasileiro, em crianças febris, lá do pessoal do Recife.
mostrando para a gente que quando a gente esfria as crianças, pelo menos com métodos físicos, que eram esponjas umedecidas, a queda é mais rápida da temperatura axilar em 15 minutos. Mas a queda usando droga, ela, a dipirona no caso, ela é um pouco mais lenta no começo, mas ela é mais consistente. Então ela é mais duradoura, o efeito é mais duradouro, tá bom? Bom, esse é um estudo para mostrar para a gente técnicas de resfriamento no geral físicas. Então, colchões que usam ar circulante, colchões que usam água circulante, superfícies em gel, quer dizer, superfícies que a gente são como se fosse gelo artificial, para a gente colocar nas axilas, pescoço, tórax dos pacientes. E resfriamento intravascular. Aqui em roxo está a indução de hipotermia, e nesse rosinha aqui a manutenção da normotermia. Antes de falar dos resultados, algumas coisas a gente deve levar em conta aqui. Eu trouxe um estudo para vocês, e esse estudo é discordante de estudos prévios, inclusive. Mas tem algumas coisas que podem realmente variar. Por exemplo, aqui eu falo de água circulante, mas não o fluxo da água circulante. Aqui eu falo de ar circulante, mas não o fluxo de ar. Quando a gente fala de um mesmo fluxo, acho que é natural, intuitivo a gente pensar que a água vai ter, sim, talvez uma maior eficácia em esfriar os dentes por conta do calor específico da água, que é maior que o do ar. Então, vejam, a queda de temperatura e a manutenção da temperatura em pacientes que são resfriados com colchões com água, ela é maior do que com ar. Tá? E, pelo menos, nos métodos que a gente tem de, talvez, mais modernos devices aí para usar no dia a dia. As superfícies são também eficazes para reduzir em torno de 1 grau por hora. Os métodos intravasculares parecem que são os melhores, principalmente na indução da hipotermia. A gente costuma ouvir dizer que a indução da hipotermia não é tão eficiente. Assim, ela parece mais eficiente que os outros métodos, sim. Mas a manutenção, quando a gente está falando de manter uma temperatura, por exemplo, de 37 graus, sem grandes variações, ela é muito mais eficaz nas técnicas intravasculares. Tá? Mas em monta de queda de temperatura, quando a gente está começando o controle da temperatura do paciente, colchões que circulam água são mais efetivos. Tá? Convencional aqui, basicamente, é só droga. Tá bom? Bom, isso aqui é um pouco dos efeitos aí adversos da hipotermia. Existem várias dimensões e vários sistemas. Um que consistentemente cria problema para a gente são os tremores, microtremores. Do inglês aí o shivering, né? Essa aqui é uma casuística aqui com 91 pacientes só, mas dizendo assim, tremor como algo bastante frequente, bradicardia. Nessa casuística houve muita hipoglicemia, o que não é relatado. Eles não deixam claro nessa casuística onde foi realmente como foi obtida essa glicemia. Quando a gente faz hipotermia no paciente por conta da vasodilatação periférica, não é incomum a gente ter hipotermia quando eu vou fazer, por exemplo, glicemia capilar do paciente. Agora, se eu tiro isso de um catéter central, de um catéter arterial, catéter central venoso, catéter arterial, os resultados em geral são mais díspares. E aqui não é claro realmente de onde foi tirado. Quando a gente fala de microtremores, existem alguns fatores relacionados, microtremores e tremores, né? Os shivering e os microshiverings. Os homens são mais frequentes de ter, os doentes que são hiponatrêmicos e os que têm nível sérico de magnésio mais baixo. Tá? O que eu posso dizer é que eles são fatores relacionados, dizer que isso são preditores, que a gente corrigir isso, pelo menos os dois últimos, que isso vai melhorar os microtremores, isso não dá para a gente falar de jeito nenhum. Uma preocupação quando se fala de tremores é na velocidade de indução da hipotermia. Esse é o estudo que eu estou mostrando para vocês, são 11 voluntários, tá? Todos sem doença, 25 anos de idade média. Isso aqui é indução de hipotermia, tá? Queda de temperatura com 6 graus por hora, 4 graus por hora e 2 graus por hora. Essa é a faixa de temperatura onde eles começaram a ter os tremores, que foi aqui entre mais ou menos 31 graus, que foi igual nos três grupos. Isso, eu trouxe esse estudo para a gente tirar dele alguma coisa que dá para tirar. Que, pelo menos em pessoas não doentes, a velocidade de indução da hipotermia não parece ter a ver com a indução dos microtremores e tremores. Tá? Bom,
Quando a gente fala de microtremores e tremores, vale a pena a gente lembrar que tanto os microtremores e tremores nada mais são do que a evolução de uma entidade só. E é isso que o professor Stefan Meyer trouxe aqui para a gente. Ele classificou os tremores de 0 a 3. Essa escala que é conhecida como Bedside Shivering Assessment Scale, o BSAS. Tá? Então, 0 é o doente que não tem tremor palpável. Quer dizer, visível ele já não tem, mas não tem nenhum tremor palpável. Pequeno é que tem alguma coisa palpável. Em geral, no masseter, na musculatura do pescoço e do tórax. Moderada, que já começa a ter tremores de membros superiores, e grave quando membros superiores e inferiores. Tá? E o BSAS ele foi validado de uma forma bem interessante. Ele foi validado com a calorimetria. Quer dizer, quanto maior o BSAS, isso parece que de uma forma talvez não tão linear, até tendendo exponencial, a gente tem uma correlação com o aumento da taxa metabólica, do consumo metabólico dos pacientes. Tá? Aí, usando o BSAS, como é que a gente pode evitar esses tremores, microtremores? Uma das técnicas mais usadas é o contraquecimento, que foi uma técnica já descrita pelo professor Stefan Meyer também. E esse aqui é uma das descrições dele. Uma das formas que ele já trouxe para a gente foi o contraquecimento das mãos. Aqui, nessa casuística, é usando o contraquecimento das mãos ou do tórax ou do dorso. Ou seja, você põe, por exemplo, um colchão circulante de água no paciente. Ele vem resfriando. Ele começa a ter tremores, você cobre com um cobertor aquecido, que aqui a média foi de 43 graus que eles usaram. A média não, desculpa. Eles usaram a temperatura fixa de 43 graus. Vejam só, na fase 1, os pacientes já estavam resfriando e contraquecendo. Na fase 2, foi retirado por 15 minutos o contraquecimento. E na fase 3 foi recolocado o contraquecimento por 15 minutos. Quem tinha o BSAS maior, quer dizer, que tinha os tremores mais importantes, veja que o consumo energético deles, por conta dos tremores, foi muito mais acentuado o ganho. Quando volta a contraquecer, eles voltam a cair. A mesma coisa acontece já quem tinha os tremores mais discretos, microtremores, tremores discretos. Isso acontece também, mas num ganho, quer dizer, num incremento não tão importante quanto quem já tinha um BSAS grande no começo. Essa casuística também tem uns outros achados que foram bem interessantes. Um deles é que quanto menor o nível de magnésio dos pacientes dos dois grupos aqui no sangue, tá, maior foi o ganho de gasto energético. Tá? Isso aí fica aí uma coisa que o magnésio pode ser associado à importância dos tremores e microtremores. Associado não quer dizer que isso é terapêutico, tá bom? Que possa ser usado como terapia. Apesar de a gente fazer isso no dia a dia, boa parte das vezes. Esse aqui é um estudo pós-operatório de drogas que foram usadas em pacientes que saíram hipotérmicos do centro cirúrgico e começaram a ter tremores. Tá? De uma forma geral, o que a gente pode ver aqui é o seguinte: a meperidina, o tramadol e a clonidina foram as drogas que aparentemente tiveram, principalmente as duas primeiras, um efeito redutor mais efetivo dos microtremores. Depois veio aqui a dexmedetomidina e, por último, a ketamina. Magnésio não foi estudado nessa casuística. O que a gente tem de outros estudos do magnésio é que eles diminuem o limite, o limiar de início dos tremores. Talvez aqueles 30 graus que eu tinha mostrado para vocês, eles parecem ser um pouco mais baixos do que isso daqui. Bom, aqui só para falar alguma coisa sobre isso, isso aqui é o esquema que o pessoal da Universidade da Colômbia usa para combater, para evitar aí os tremores e microtremores. Tá? Então, só para a gente ver, esses aqui são os degraus, né, de 0 a 4. 0 é o baseline, só usando drogas, sulfato de magnésio contra aquecimento. E o 4, quando chega no bloqueio neuromuscular. O 3, com anestesia geral. Até o 2 é sedação leve moderada. 3 para frente, anestesia. Desculpa, sedação em plano anestésico. Acho que fica melhor dizer dessa forma. Nos doentes que foram induzidos hipotermia ou levados a controle de temperatura,
a incidência, o uso desses três degraus, desses 3 níveis de intervenções, foi muito parecido. E vejam que a maior parte deles se concentra nos 3 primeiros, até sedação leve. Quer dizer, a sedação leve é, sim, aparentemente algo efetivo para controlar os tremores e microtremores da maior parte dos pacientes. Né? Bom, gente, então, concluindo aí esses últimos minutos aí. Hoje, a hipotermia terapêutica, a gente não tem evidência de uso para nenhuma situação. Talvez naqueles doentes com choque cardiogênico, em uso de suporte ventricular, pode ser que tenha algum ganho, mas algo precisa ser melhor estudado. Normotermia. Normotermia é frequentemente utilizada. Nós não temos evidência nenhuma hoje de benefício, mas também não tem de malefício, até aparecerem os tremores. Eu, pessoalmente, assim, fazer o esquema básico de dar drogas para um doente, por exemplo, com politraumatizado, com TCE grave. Fazer o uso lá de drogas para baixar a temperatura, de pirona, paracetamol, perfeito. Vamos fazer então compressa no paciente. Perfeito. Começou a ter tremores, isso começou a atrapalhar. Por exemplo, controle de pressão intracraniana com os tremores. Mais ainda, às vezes o doente está acordado, ele está incomodado com isso, eu acho que talvez a gente tenha que pesar nesse momento o que fazer. Eu acho que qualquer caminho é certo. Mas a gente tem que pelo menos parar para pensar, não considerar o controle de temperatura como sendo a via mais correta que existe. Ou, melhor ainda, a única via que existe. Bom, na indução da hipotermia, as drogas têm um efeito prolongado, mais prolongado aparentemente do que os métodos físicos. Né? Os métodos físicos, hoje, a circulação de água parece que talvez tenha maior eficácia, não sei no dia de amanhã. A hipertermia terapêutica tem um contexto fisiopatológico por trás todo interessante, mas precisa ser melhor estudado. E nos pacientes que a gente está tentando controlar a temperatura, aparecem os tremores, a gente acha que deve continuar com a medida de controle de temperatura, contraquecimento e uso de drogas, principalmente os opiáceos, a piridina, parece ser uma coisa bastante interessante, seguida aí dos bloqueadores adrenérgicos centrais, tá bom? E magnésio pode ser associado aí também a uma eficácia de controle. Bom, gente, isso que eu tinha para falar, tá bom? Super, super obrigado, Marcelo. É sempre um prazer te ouvir falar e comentar as coisas. Acho que foi super interessante, foi muito legal rever aí. Você fez um passeio aí por todas as áreas e acho que a tua conclusão foi perfeita, né? Quer dizer, se a gente for exprimir o que a gente tem de literatura até o momento, a gente não tem nenhuma situação onde a hipotermia ela tem uma indicação de classe 1, nem classe 2, assim, nada muito palpitante, né? E eu queria trazer para a discussão, que é algo que é interessante, é o que você faz, o que você enxerga que tem que ser feito naquele paciente que é discretamente hipertérmico na UTI, né? Então, isso gera um baita estresse na equipe, né? Às vezes o doente fica lá, sei lá, o doente tem um abdômen complicado qualquer, várias abordagens cirúrgicas, e o indivíduo mantém ali seus 38 e pouquinho de temperatura axilar, ou eventualmente um pouquinho mais de temperatura central, durante algum tempo, né? E aí você começa a ver aquela cascata do paracetamol, de pirona, paracetamol e outras coisas sendo somadas, eventualmente, até o colchão aí, com a ideia de controlar a febre, né? Você vê, assim, a minha sensação, e acho que a sensação de alguns aqui, é que talvez isso seja algo excessivo, né? E como a gente viu pelos estudos, incluído aquele intensive care que você mencionou, não parece que as medicações são completamente isentas de risco, né? Quer dizer, ou são inertes, né? De pirona não parece que é uma coisa inerte, né? Então, qual que é a sua opinião? O que você faria num caso desse, né? Você intervém, não intervém? Bom, essa é uma ótima pergunta, Fernando, porque assim, em geral, o que está acontecendo nesses momentos que você tem um paciente que está lá com seus 38, 38,5, aqui é uma equipe muito profissional envolvida. Eu acho que com o passar do tempo, pelo menos aqui quando a gente trabalha muito tempo junto, cada vez mais a complacência está aumentando com essas situações, né? Mas assim, a primeira droga, recebeu lá a dipirona, que é a primeira droga que a gente acaba usando aqui, tá ótimo, perfeito. Melhorou, melhorou? Não melhorou? Daí o pessoal já começa, poxa, mas ele não está desconfortável, essa febre está dizendo que tem alguma coisa acontecendo com o paciente. Eu acho que prestar atenção nele basta.
Na média dos pacientes, isso tem sido o comportamento. Nos doentes neurológicos, por vezes, até a gente põe uma ou outra compressa para o resfriamento, mas assim, provocou, se o dente está acordado, provocou desconforto, ou assim, no próprio, em qualquer score de reação vegetativa comportamental do paciente, ele parece estar desconfortável, pessoalmente, eu tendo a tirar, eu peço para tirar, e deixar a temperatura evoluir. Nos doentes com hipertensão intracraniana, aí acho que tem vários subgrupos, vários fenótipos, né? Aquele dente que tem hipertensão intracraniana, mas, sei lá, por exemplo, um trauma com Marshall 1, Marshall 2, que não tem nenhuma lesão anatômica que corra o risco de evoluir com uma herniação, por exemplo. Eu prefiro não prestar muita atenção na hipertensão intracraniana. E ainda mais, se o dente estiver acordado, eu acho melhor ainda. Agora sim, se o dente tem, por exemplo, um uncus que já está insinuando na tenda do cerebelo, esse doente, assim, aparentemente a hipotemia é associada assim, à queda de pressão e talvez até na saída do pós-operatório a recolhimento anatômico do encéfalo quando eles estão herniados, né? Por exemplo, numa craniotomia. E esse é o dente que eu acho que eu mais respeito no controle da temperatura e, dependendo do grau de insinuação, já te falei do uncus, então do uncus mesmo, talvez até pensaria, se tem algum paciente que eu pensaria em fazer hipotermia, é esse paciente, mas com a medida de resgate. Tem um outro grupo também que às vezes coça a mão para esfriar um pouco, né? Que é aquele doente que está no choque séptico, com alta requisição de vasopressores, está lá com 2, 3 micrômetros por minuto de noradrenalina, em ascensão, franca ascensão, ainda bem perfundido, esse dente às vezes e febril, 39 graus. Esse é o dente que me coça um pouco para esfriar, nesse momento de elevação excessiva de vasopressor, né? Mas essa é uma condição que me faz, tá? A condição que eu digo, a condição que eu estou citando é a elevação de vasopressores contínua, que me faz pensar um pouco no controle de temperatura, mesmo sabendo que eu acho que talvez isso não tenha nenhum ganho para o paciente. A longo prazo. A médio prazo é aquela história do HIT, né, e do estudo dos franceses. Talvez a curva de sobrevida, quer dizer, a interação com o tempo da probabilidade de sobrevida, ela aumente um pouco nesses pacientes, sim. Ele ganhe mais algum tempo de vida, né? Bom, acho que é isso que eu penso, né? Super. Pode falar, Thiago. Doutora Jaque, tem uma pergunta da Jaque aqui, pode falar. Eu vi evidência da Jaque no chat, né? E aí, acho que bem interessante, Marcela, da sua fala também, aquela questão que às vezes é uma quebra de paradigma, né? A gente tem aquele paciente que está um pouco hipertérmico, e aí você fala assim, não, vamos resfriá-lo para deixar ele acalmar, diminuir gasto energético basal, mas você trouxe um dado que, pelo contrário, né? Às vezes, pelo shivering, isso tende a aumentar o gasto energético basal. E aí minha pergunta vai mais ou menos nessa linha de raciocínio dos pacientes hipercápnicos, quer dizer, se existe alguma questão particular nesses pacientes, quer dizer, às vezes passa na beira-leito lá, você fala assim, o paciente está ventilando protetor, tem um CO2 um pouco mais alto, um pH por volta de 7,15, 7,16, e o controle de temperatura estrito entra no pacote de diminuição de produção de CO2 desse doente, né? Eu queria te ouvir mais ou menos da sua opinião. E um outro dado que eu achei bem interessante é aquele estudo que você mostrou no final, que é meio explanatório, mostrando que eventualmente até aquecer os doentes tem um impacto benéfico, quer dizer, que quebra um pouco o nosso modelo mental, né? Mas basicamente minha pergunta é sobre os hipercápnicos. Marcelo, como a gente toca esse grupo aí? Essa é uma situação, Thiago, que é realmente ímpar, né? Acho que isso é terra de ninguém. Eu pessoalmente, assim, eu não falei agora, mas agora que você diz, quando o Fernando fez a pergunta dele, nos momentos que me passam na cabeça controlar a temperatura dos pacientes, hipercapnia entra nesse ponto, sim. Os doentes que estão extremamente hipercápnicos ali, principalmente quando o pH já abaixo de 7,2 e você não tem condições de aumentar a ventilação alveolar minuto dele. Mas sempre que eu faço isso, o doente hipercápnico, eu acho que é um doente especial, no sentido de que ele é mais terra de ninguém do que todos os outros, né?
porque se a gente for trazer do campo experimental, a própria hipercapnia já é associada uma situação anti-inflamatória e mais ainda imunossupressora. E a gente ainda coloca a temperatura no meio hipotermia para corrigir algo metabólico que talvez acentue ainda essa situação anti-inflamatória e imunossupressora. Enfim, eu faço, mas isso eu tenho muita dúvida mesmo se não, potencialmente eu não estou prejudicando os pacientes. Tá? Obrigado, Marcelo. Perfeito, Marcelo. Outras, a Jaque faz um comentário muito legal no chat em relação aos outros métodos físicos, incluindo o ventilador, né? O ventilador, a gente sabe, ventilador mesmo, né? A gente sabe que, teoricamente, tem até algumas normativas técnicas aí de algumas agências regulatórias que impedem, né, o uso do ventilador, no Brasil, especificamente. Isso não é uma rotina fora. Mas o que você vê sobre isso em termos de... acho que a pergunta da Jaque, ela traz algumas outras coisas que eu acho interessantes, né? Por exemplo, acho que as UTIs do Brasil, normalmente a gente tem um controle de temperatura ambiental ruim, né? Quer dizer, teoricamente a gente mantém... A temperatura flutua muito ao longo do dia, às vezes ela esquenta um pouco à noite, que se desliga o ar, etc. Você chegou a ver alguma coisa em relação a controle ambiental de temperatura na UTI e taxa de infecção, ou o efeito disso sobre o doente, ou algo nesse sentido? Quer dizer, o que você acha desse assunto, incluindo o ventilador que a Jaque mencionou? Sim, sim. Olha, Fernando, tem uma casuística brasileira, até, salvo engano, do pessoal de Botucatu, ah, que associando ali as temperaturas maiores do UTI intra-hospitalares, contemplando também UTI, parecem ser mais associadas aí ao número de isolados de pacientes de Acinetobacter. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é usar o ventilador para esfriar. Eu acho que assim, as nossas regras normativas aí é por conta da disseminação e de possíveis patógenos. Bom, quando a gente está falando de alguém que tem alguma doença respiratória, eu acho que isso faz muito sentido, mas hoje, principalmente quando você tem uma UTI que tem quartos fechados, e o paciente não está incomodado, inclusive às vezes ele pede para colocar o ventilador, poxa, é um pouco difícil a gente dizer não para ele. E só, acho que o Fernando falou bem, isso é uma coisa nossa brasileira, né? Fora do Brasil, alguns países usam aí com uma certa frequência, os europeus principalmente. E só que assim, também é bem mal estudada, né? A convecção. O que a gente tem na literatura, pelo menos que eu conheça, isso, assim, especificamente o assunto ventilador em ambiente crítico, eu não corri muito atrás. Mas até onde eu lembro de ter estudado, a última vez que tem cerca de um ano que eu corri atrás da literatura, era de voluntários normais, com a maior parte dos estudos que eu mostrei aqui, e a queda de temperatura por hora não é nada brilhante assim, 0,2, 0,3 por hora. Né? Isso tem um estudo interessante também que avaliou quanto que é a temperatura dependendo da umidade relativa do ar, né? Quer dizer, se o doente está num lugar mais seco, num lugar mais úmido, né? Então, teoricamente, num lugar mais seco ali, talvez caísse mais a temperatura do que num lugar mais úmido, etc, né? Mas esse é um assunto que foi legal que a Jaque trouxe, que é meio que um tabu, e eventualmente eu acho que é uma coisa super, super confortável aí para o doente. O Hernando, aqui no chat, fez uma pergunta que é interessante, eu queria ouvir também a sua opinião, Marcelo, que é assim, a gente tem uma coisa que é fato, né? Isso, a gente dá muito remédio para os doentes, né? Quer dizer, a gente tende a ser, às vezes, excessivo em controlar sintoma com aquela impressão subjetiva de que você melhorando eventualmente a temperatura, alguma coisa possa melhorar o conforto do doente, né? Então, um ponto importante é, você acha que a gente pode estar fazendo mal para alguém quando a gente se excede, digamos assim, a gente fica intercalando de pirona e paracetamol e eventualmente associando outras coisas? Você acha que há a chance de a gente estar fazendo mal? Eu, especialmente, acho que essa chance existe, mas eu queria ouvir o que você acha, né, nesse sentido. Olha, a minha impressão é muito forte que sim. Eu pessoalmente tenho a tendência das prescrições que eu faço dos pacientes serem o mais simples possível. Né? Quanto mais grave, mais simples a prescrição, menor a chance, de ter erros de administração. 2, de a gente cometer erros associados a eventos adversos de drogas. E os eventos adversos de drogas existem, não frequentemente aparecem no ambiente aí com a farmacodemia, com a DRES, que assim,
dependendo da gravidade do doente, uma DRESS ou qualquer outro tipo de farmacodemia pode acrescentar, por exemplo, uma injúria bem importante, fora os doentes que evoluem com lesão hepática, etc., né? Eu acredito que quanto mais simples a prescrição, melhor. Legal. E aí, acho que por último, a gente está chegando perto do final aqui. Tem uma pergunta da Jane no chat sobre em relação ao shivering aí, né? Quer dizer, além da avaliação macroscópica do shivering, Marcelo, você faz alguma avaliação mais detalhada se o doente tem shivering ou não? Você tem botado Não. colorimetria indireta, eventualmente nos doentes ali no ventilador, e ver se está subindo VO2, e aí você pensa em shivering eventualmente? Não sei se você tem visto isso. Não, não. Olha, assim, o shivering visual, ele é fácil de fazer o diagnóstico, mas assim, não é nada infrequente você olhar para o doente e parece que está tudo ok. Aí você encosta nele, vai lá, coloca a mão no pescoço, no masseter, na musculatura da torácica, que é onde, já desde a da descrição do Stefan Meyer, onde a gente mais sente o shivering, e ele está ali presente. Às vezes o dente está com a monitorização de pressão intracraniana, a gente está esfriando lá, de repente ele começa a subir a pressão. A gente olha de fora e não vê o que está acontecendo. Aí você vai examinar, o dente está com microchibra. Isso pode atrapalhar bastante ali na monitorização. E mais ainda, pode ser o gatilho de uma bola de neve enorme. Só tomar um pouco de cuidado o que fazer com isso, né? Super, Marcelo. Tem uma Marcelo, pergunta. Pode falar, Thiago. posso estressar um último, ou talvez o último ponto aqui, não sei, porque assim, quando a gente conversando sobre controle estrito de temperatura, Marcelo, você colocou o shivering como um limitante, né? Quer dizer, não tem efeito deletério, salvo se houver shivering, né? E no cuidado multiprofissional, lesão de pele, assim, Marcelo, tem algum... Porque o que eu vejo, assim, a gente tem esse paciente que você citou, né? 38 de temperatura, tal, e não tá nenhuma evidência clara do benefício. A gente coloca um colchão nesse doente. E aí a gente acrescenta ali um risco, dependendo do cuidado, de lesão de pele, né? Existe alguma coisa nesse sentido, tipo de controle externo, lesão de pele? Como que você navegaria nisso aí? Então, ótima pergunta, Thiago. Assim, existe associação, né? Superfícies muito frias, muito quentes, muito úmidas, quer dizer, os dois extremos, associado à umidade, isso parece ter uma associação muito grande com lesão de pele. Lesão de pele, acho que hoje em dia tende a ser interpretado como mais uma disfunção do paciente crítico, que é a disfunção de pele, né? E acho que assim, tão é importante esse assunto que, assim, acho que a incidência que a gente tem de lesões por pressão no Brasil como um todo, ela é mal estudada, mas parece ser frequente. Mas no mundo desenvolvido é muito frequente ainda. A gente tem a Corte da União Europeia lá, que é o DCUB-ICUs, que chega nos 17,5% nos países europeus, né? E mais ainda, nos países europeus com menor renda, a incidência de lesões parece ser menor. Então, quando eu li esse achado do Cuba Seals, me veio na cabeça isso. Será que as intervenções que a gente faz, que tendem a ser talvez maiores nos países mais desenvolvidos, mais ricos, desculpa, não, não pode ser associado a isso? Eu não sei, mas eu acho que insuficiência de pele, quer dizer, as lesões por pressão e outros tipos de lesões também têm que ser contabilizadas aí quando a gente está falando de controle da temperatura do paciente, sim, você tem toda a razão. Perfeito. Super. Bom, pessoal, acho que são 8h30, a gente está chegando próximo aqui do final. Não sei se tem, acho que foi o que eu vi no chat, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, só os agradecimentos habituais ao Marcelo, que é sempre um prazer ouvir o Marcelo falando com a clareza, calma e perspicácia que ele traz para a gente. É sempre um prazer, assim. É muito legal, Marcelo, ver você falando. Assim, pô, faz mais de 14 anos que eu vejo aula sua, e as aulas suas continuam, pô, faz 14 anos mesmo, né? E elas continuam incríveis, assim. Então, acho que é muito legal ter você aqui conosco. Obrigado pelos insights. Essa aula fica gravada, né, dele com a gente. E eu queria agradecer de novo a sua presença, agradecer o Thiago e todos mais aqui que estiveram conosco. A gente bateu 50 e poucas pessoas, o que é um número super expressivo aí para nós. Então, obrigado, Marcelo, mais uma vez por estar aqui conosco.
Obrigado a vocês pelo convite, viu? Foi um grande prazer. É sempre bom ver vocês todos. Tiago, Fernando, a Jaque sem ver também. A Jaque. Bom, Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Acho que enriqueceu muito. E aí, só dar um feedback pessoal, assim, Marcelo. Às vezes, quando a gente está em situações de dificuldade, conflito, mentalmente eu sempre faço uma pergunta assim, para mim, "Puta, o que que o o que o Marcelo Marcelo faria nessa faria situação?" nesse cenário? Essa é, acho que da nossa geração, né? Acho que isso É, é uma pergunta clássica, né? Que todo mundo se faz, e às vezes a resposta é que o Marcelo eventualmente ia optar por esperar mais um pouco antes de tomar uma decisão, né? Que talvez seja o maior aprendizado que a gente teve com ele, que é espera um pouco que a decisão em algum momento vai se tornar clara, né, Marcelo? Que isso é uma coisa que às vezes a gente é muito apressado e muito ansioso com o cuidado do leite na beira do leite, às vezes a gente só precisa de um pouco mais de tempo aí, antes da gente sair Nossa, intervindo ali. perfeito. Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. boa Tenham um noite bom para todos vocês. descanso. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.